compartilhar a tela. Tá todo mundo vendo minha tela? Eu tô. Sim. Beleza. Grande Vinícius, essa voz dele é inconfundível. Seu cara. Uma voz aveludada, né, cara? Sim. Bom, Muito obrigado. muito obrigado, foi ótimo. Deixa eu ver se beleza, o som tá ativo. Então, por que nós vamos retomar o arquivo do teste lógico? Para vocês conseguirem fazer uma distinção de que a gente precisa primeiro entender teste lógico para depois fazer a função C. Então, nós começamos, acho que na quarta aula, teste lógico. Depois nós tivemos a aula de filtro avançado para reforçar o conceito de teste lógico. Então, vocês têm que sempre lembrar, é teste lógico e depois a função C. Então, a gente vai retomar o arquivo do qual está até já preparado o teste lógico para a gente entrar com a função C e aí acabar quebrando diversos folclores que tem, né? Toda vez que alguém fala teste lógico, pense em função C. Não, teste lógico é maior do que a função C. Bom, então, só fazendo uma breve revisão, a gente tem, toda vez que nós vamos fazer um teste lógico, nós precisamos utilizar o quê? O operador lógico. Então, nós temos o igual, temos o maior, o menor e o diferente. E aí nós temos também o maior igual e o menor igual. Maior igual, né, e menor igual. Toda vez que for fazer um teste lógico com texto, só dá para usar o operador de igualdade ou de diferente. Não dá para fazer esse texto é maior que esse texto. Para isso você tem que usar uma função que vai contar a quantidade de caracteres. Aí essa função vai retornar um número e aí você vai comparar número com número. Então você não vai estar comparando texto, você vai estar comparando números. Tá? Então todos vocês cliquem na abinha que chama função C. Tá? Bom, e aí aqui, o que eu vou verificar? Então, se o valor que está à minha esquerda, ele é maior do que 500, então ele retorna verdadeiro ou falso. Tá? Então, vamos dizer que nesse caso aqui, se for maior que 500, eu vou parcelar em 2 vezes. E se não for maior que 500, eu vou parcelar sem parcelamento. Então, aqui eu vou criar uma regra de parcelamento. Notem que o teste lógico já está pronto, então ninguém vai refazer. Então, quando eu inicio a sintaxe da função C, automaticamente, o que o Excel me pede? Ele pede aqui o teste lógico. O teste lógico já está aqui nessa célula. Então, eu nem vou fazer o teste lógico dentro do C. Eu vou reutilizar o teste lógico que já está pronto. Aí eu vou falar para ele, Excel, pega o teste lógico que está nessa célula. Até aqui, nada de novo. Bom, aí como é que a função C se comporta? O resultado desse teste lógico que está sendo feito aqui na célula C12, ele está dando falso. Então, automaticamente, o Excel vai pegar e vai executar aquilo que eu colocar após esse ponto e vírgula aqui. Então, como esse teste lógico está dando falso, ele vai pegar e vai transcrever aquilo que eu colocar aqui. O que eu posso colocar? Se eu quiser colocar um texto, eu coloco entre aspas. Se eu quiser colocar um número, eu apenas digito o número. Se eu quiser colocar um cálculo, eu coloco um cálculo. Se eu quiser colocar uma outra função, eu vou e escrevo uma outra função. Então, eu posso fazer alimentar o verdadeiro e o falso com texto, sempre com aspas, com número, só digito o número, demonstrando uma outra célula, aí eu clico na célula, eu posso colocar uma outra função ou uma fórmula. Então, tudo isso eu posso fazer. Quem vai definir
se ele vai escrever o verdadeiro ou o falso, é sempre o teste lógico. Então, nesse caso aqui, esse teste lógico está dando o quê? Falso. Só que quando eu vou fazer a função C, eu tenho que pensar que aqui nesse 450 pode entrar qualquer número. Amanhã pode eu carregar uma nova tabela da empresa e colocar aqui vai entrar o número 1000, 5000, 300, 50. Aí eu já não controlo mais. Por isso que quando eu faço a função C, eu não posso prender no meu olho no resultado atual. Eu tenho que colocar montar a função tentando entender o que vai acontecer no futuro com os próximos dados que vão entrar no arquivo. Então, eu vou escrever tanto o que eu quero para o verdadeiro como para o falso. Bom, aí eu falo para ele o seguinte, ó, Excel, se o teste lógico for verdadeiro, você vai escrever parcelamento em 2 vezes, entre aspas. Bom, como é que ele vai entender que eu já finalizei o que ele vai fazer, né, a ação que será realizada no verdadeiro? Eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Ó. Se eu não colocar ponto e vírgula, ele não vai sair do verdadeiro. Então, vem aqui e coloco ponto e vírgula. Ao colocar ponto e vírgula, automaticamente, ó, o que ele faz? Fica em negrito na sintaxe de função, ó. Ficou em negrito aqui o que eu vou fazer. Então, se o teste der verdadeiro, vai ser parcelamento em 2 vezes, e se o teste der falso, vai ser sem parcelamento. Então, estou criando aqui uma regra só para o cliente saber se ele vai ter parcelamento ou não. Pronto, finalizei. Então, eu tenho o teste lógico, que nesse caso já tinha sido inserido aqui. Aí eu tenho o resultado, se for verdadeiro, né? Esse aqui é o resultado verdadeiro. Caso o teste lógico der verdadeiro. Lembra que o teste lógico só retorna verdadeiro ou falso, nada além disso. Esse verdadeiro. E logo em seguida aqui eu tenho o resultado se o teste lógico for falso. Então, essa aqui é a estrutura básica da função C. Lembrando que o mais importante de tudo é a construção do teste lógico. Se você inverter o operador lógico, o que você vai colocar no verdadeiro ou falso vai mudar, tá? Bom, todos fizeram aí? Conseguiram? Dessa forma, transcrevam aí essa função. A hora que vocês derem Enter, automaticamente, nesse caso, como nessa linha, o teste lógico deu falso, ele vai escrever sem parcelamento, tá? Olha lá, ó, sem parcelamento. E a hora que eu arrasto, ele passa a entender o resultado de cada teste lógico e escrever. Então, ó, se o teste lógico der verdadeiro, ele pegou a parte do verdadeiro. Tá vendo? Então, deixa eu pegar aqui a sintaxe de função, jogar ela aqui para dar um destaque, para nós podermos avaliarmos juntos. Então, olha aqui o que eu tenho. Ó. Toda vez que o teste é falso, ele vai escrever o que está aqui. Ó. Esse aqui deu falso, ele escreveu o que está aqui. E toda vez que o teste é verdadeiro, ele escreve exatamente o que eu coloquei aqui. Isso é a função C. Tranquilos? Só que no dia a dia, esse teste lógico que foi feito aqui fora, esse teste lógico, ele vai ser transcrito aqui, ó. Então, aqui você não vai ter uma referência de célula. Aqui você vai ter o quê? Aqui você vai montar o teste lógico. Eu só fiz assim para vocês entenderem que o teste lógico define o que ele faz antes ou depois do primeiro ponto e vírgula. Tranquilos até aqui? Todo mundo comigo? Bom. Sim, sim. Agora aqui, ó, vamos dizer o seguinte, se a média for maior que 7, nesse nosso próximo exemplo aqui, ó, deixa eu... Aqui, ó, se a média for maior que 7, o que ele vai fazer? Ele vai escrever aprovado. Então, qual que é a sugestão para vocês até na hora de exercício? Vocês vão ter lição para casa, hoje tem muito exercício, vou cansar vocês de função C, tá? Então, até a semana que vem vocês vão ter bastante atividade para treinar. Não sei fazer função C? Começo pelo teste lógico, ó. Então, essa aqui já é a média. Eu vou falar, eu quero verificar se isso aqui é maior que 7. Pronto. Ele vai retornar uma sequência de... Eu coloquei menor, na verdade, né? Ó, tá vendo? Fala uma coisa e faz outra, não tem problema. O importante é teste lógico, ó.
Então, isso aqui é menor que 7. Ele escreveu verdadeiro, falso aqui, né? Porque 7,5. Aqui deu verdadeiro, porque é 3,5. E aqui falso. Bom, o teste lógico está pronto. Então, como o teste lógico está pronto, eu só vou vir aqui e vou colocar, ó, se for menor do que 7, significa que esse aluno estará reprovado. Então, isso é quando o teste lógico der verdadeiro. Caso contrário, o teste lógico só dará falso quando a nota do aluno for no mínimo 7, porque menor que 7, tá? 7 já não é igualdade. Então, se caso for o teste lógico der falso, esse aluno será aprovado. Pronto, aqui está a função C completa, com o teste lógico dentro dela e o argumento do falso e o argumento do verdadeiro. Tranquilos aí? Deu certo todo mundo? Ok, beleza. Sim. Pessoal, lembrando assim, a gente está indo com calma, tal, mas daqui a pouco tem exercício, aí vocês vão se perder, assim, vocês vão ter dificuldade no teste lógico. Tem pessoas que têm mais habilidade no teste lógico, outras menos. Bom, então, imagine que aqui, ó, lembrando que nesses dois primeiros exemplos, nós preenchemos os resultados com texto, por isso que eles estão entre aspas duplas, tá? Não são dois apóstrofos, são aspas duplas. Então, imagine o seguinte, ó, vamos no caso que se o funcionário tiver o salário maior que 1.500, o que eu vou fazer? Vamos dizer que eu vou dar um adicional de R$ 300 para ele, tá? E aí, se o salário não for maior que 1.500, eu vou dar um adicional de R$ 500. Eu sempre inicio pelo teste lógico, ó. Vou verificar se isso aqui é maior que 1.500. Tá? Ele vai retornar sempre uma sequência de verdadeiro ou falso. Comecei pelo teste lógico. Agora, o que eu vou fazer é a função C. Ó. Se o salário do funcionário for maior do que 1.500, eu vou dar um adicional de 300. Ó. Notem que eu não coloquei aspas. Caso contrário, se não for maior que 1.500, é porque é no máximo 1.500. Então, nesse caso, eu vou dar um adicional para ele de 500. Pronto. Por ser um número, eu não coloquei as aspas. Então, a hora que eu der um Enter aqui, ele vai retornar o adicional do funcionário. Tranquilo até aqui? Beleza. Alguma dúvida, perguntem. Bom, aí, na próxima planilha, né? Temos aqui, ó. Ô, Rodrigo, Sim, deixa eu voltar só aqui. O que acontece? Eu optei por preencher lá na coluna sintaxe, né? certo. Fazer a fórmula do si, Aqui você deixou o mantendo teste lógico? Isso, mantendo o teste lógico aí. Tá bom. Então vamos lá. Aqui, ó. Ver se estamos juntos na mesma linha aqui. Ficou assim, né? Exatamente. Isso, mantive assim, exatamente. Aí agora eu vou na coluna sintaxe para incluir a fórmula C. Tá. Vai ditando aí como é que você fez. Você colocou o que aqui? Igual, certo? Sim. Beleza, abri parênteses, teste lógico. Então eu já selecionei a célula anterior, a D25. Beleza. Beleza. Ponto e vírgula. Certo. 300. Beleza. Ponto e vírgula 500. Beleza. Fechei parênteses e dei o Enter. Tá. E aí aconteceu isso. Deixa eu te mostrar. É porque essa célula aqui, ó, anteriormente ela estava formatada para texto. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na página inicial, ó. Você vai ver que aqui no número tá como Perfeito. texto. Muda isso aqui para geral,
você vai pegar, vai mudar para geral. Só que quando você mudar para geral, ele não vai converter o resultado da função automaticamente. Aí você volta nessa célula, dá um duplo clique e dá Enter. Aí ele traz o resultado. Perfeito, foi o que eu imaginei. Beleza? Show de bola. Tranquilos. Bom, então aqui, ó, o que ele fala, né? Dependendo da forma de pagamento, se a forma de pagamento for à vista, vamos dizer que ele vai dar um desconto aí de 10%. Só que nesse caso, eu já quero que ele dê o valor do desconto. Então, nesse caso aqui, 10% sobre 500 vai ficar 50. Começo como? Sempre com a função C, ó. Nesse caso, o meu teste lógico vai ser feito em cima de um texto, não em cima do número. Então, eu vou começar pelo teste lógico, ó. Igual que nesta célula esteja escrito, né? Então, por isso que tem que ser entre aspas, e nesse caso a acentuação conta, tá? Ó. Maiúscula ou minúscula não conta, ó. Vou verificar se aqui é à vista. Ele vai me dar uma sequência do quê? De verdadeiro e falso. Pronto. O teste lógico, que é o coração do negócio, já está pronto. Então, não ponho mais a mão no teste lógico. Eu venho e complemento com a função C. A minha dica para vocês, aí a dica da nossa princesa, da nossa linda, qual que é? Quem está iniciando na função C, faz o teste lógico primeiro. Depois que o teste lógico der resultado é verdadeiro ou falso, cheque os valores e vê se está dando sentido o resultado. O resultado deu sentido? Aí você vem e reedita a função inserindo o C. Tá? É a melhor forma, que nem eu estou fazendo aqui. Ó. Tá condizente, porque é à vista, é verdadeiro. Legal, eu vou falar para ele, ó, C, o teste lógico já está pronto. Ó. Então, eu vou posicionar o cursor, ó, só coloquei a função C, abri o parênteses, já coloquei o ponto e vírgula. Ó. O teste lógico, que é esse bonitão aqui, ó, deixei ele intacto, não mexi nele. Aí eu vou falar Excel, o seguinte, se for à vista, você vai fazer o quê? 10%. Caso contrário, 0%. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer uma sacada aqui. A função C ou vai me retornar 10 ou vai me retornar 0. Tá? Então, todo número multiplicado pela porcentagem, ele vai dar o seu resultado. Aí eu venho aqui ó, e multiplico o resultado da função C pelo valor da célula C10. Tá? Eu não preciso vir aqui e colocar duas vezes a célula C10. Então, algumas pessoas pensam em fazer assim, ó. Tá certo, tá certo. 10% vezes C9, né? Fez assim, era uma opção. Ou ele também ia pegar aqui no falso e ia fazer assim, ó. 0% vezes C9. Daria na mesma, só que eu tive que usar o C9 duas vezes, tá vendo? Aqui não, aqui eu primeiro espero a função C dar um resultado de 10 ou 0 e depois eu multiplico. A função fica até um pouco mais limpa, né? Então, o que eu tento dizer para vocês é assim, ó, foi feito dessa maneira, aqui eu vou formatar para moeda, né? Ó, mudei o formato aqui para número. Ah, Rodrigo, como é que você fez isso aqui rápido? Ó, para formatar para número, o atalho é, só me desculpe quem está com notebook, né? Porque notebook sempre derruba a gente, ó. É Ctrl mais o ponto de exclamação. Esse aqui, ó. Deixa eu ver, tentar mostrar para vocês. Esse aqui do número 1, ó. Esse ponto de exclamação. Eu dou um Ctrl, na verdade é Ctrl Shift e esse ponto de exclamação. Aí automaticamente já ele formata para moeda. Vou mudar aqui meu formato, deixar geral. Ctrl Shift 1, formata para número com duas casas decimais. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, ó, algumas pessoas podem ter pensado em fazer dessa maneira, ó. Nesse caso eu vou tirar o C10 daqui, ó, e vou multiplicar ele dentro da função, ó, vezes C10, isso vezes C10. Tá vendo? Vai funcionar? Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ó, também funcionou, o resultado final é o mesmo, tá? A diferença é essa daqui, ó.
Aí tem essa funçãozinha que eu já apresentei para vocês, a fórmula texto. Olha lá, ó. A segunda opção fica até um pouquinho maior. Tranquilos aí com a função C? Bom, aí que eu vou pedir para vocês agora abrirem, vocês vão abrir aquele do E e do OU, tá? Aquele do teste E e do teste OU. Então, relembrando, o E e o OU, ele age no teste lógico, ele não age na função C. A função C continua a mesma coisa. Qual que é a diferença? O E, todos os testes, eu consigo executar mais de um teste e a junção dos resultados de todos os testes só retorna um único verdadeiro ou falso. Então, na E, para dar verdadeiro, todos os testes têm que ser verdadeiro. Um único teste dando falso, ele já dá falso. Para a função OU, é o inverso. Basta um único teste dar verdadeiro, que ele dá verdadeiro. E ele só vai dar falso no OU quando todos os testes derem falso. Tá? O que a gente viu lá na quarta aula. Bom, então agora aqui eu tenho o seguinte, ó. A média maior ou igual a 7 e faltas menor ou igual a 5. Eu vou vir aqui, o próprio enunciado já definiu o que é a função E. Então, primeiro eu coloco a função E, ó. E média tem que ser maior igual a 7 e as faltas tem que ser o quê? Menor igual a 5. Isso aqui foi só uma repetição do que nós fizemos lá na quarta aula. Tá? Notem que o quê? O Excel retorna o único verdadeiro ou falso. Tá? Então, vamos ver o que ele executou internamente. Como é que eu faço? Isso aqui eu já mostrei para vocês. Eu vou lá na guia fórmula, dentro da guia fórmula, vou procurar aqui, ó. Então, eu deixei selecionada a célula, cliquei na guia fórmula e agora vou clicar aqui em avaliar fórmula. Com isso, o Excel vai fazer uma auditoria dessa forma. Então, eu vou pegar aqui, eu vou falar para ele, olha, Excel, o que eu quero que você faça? Eu quero que você execute para mim o passo a passo da fórmula. Aqui eu não consigo dar um zoom nessa tela, mas eu vou clicar em avaliar, tá? Avaliar, avaliar, avaliar. Olha só. Então, ó, ele definiu que os dois testes deram falso. Como é a função E, eu nem precisava. O único teste dando falso, ele já ia dar falso. Mas nesse caso, os dois testes deram falso. Tá? Se eu pegar esse daqui, ó, esse garoto aqui vai chorar lá pro professor, vai pedir trabalho e tal, né? Falar que não, que ele foi no banheiro e o cara pegou a lista, né? Coisas desse tipo, ó. O primeiro teste deu o quê? Verdadeiro. O segundo teste deu falso. Logo, a função E vai retornar falso, ó. Por qual motivo? Porque eu tinha um teste falso. É assim que ela funciona. Legal? Bom, já está pronto. O que eu vou fazer? O objeto da nossa aula de hoje, que é a função C. Então, eu venho aqui e falo, ó, C. Gente, o teste lógico, ó, ele vai ficar aqui intacto, ó. Tá vendo? Vou pegar ele intacto aqui, ó. Não vou mexer nele, porque ele já estava pronto. Então, eu vou no final e ponho um ponto e vírgula. Quando vocês começarem a fazer a função C com E e com OU, vocês vão errar nisso aqui, ó. Todo mundo erra, tá? A função E, ela tem o parênteses de abertura e o parênteses de fechamento. Todo esse argumento aqui, ó, dentro da função C, é o que? É o teste lógico, tá? Se você não fechar o parênteses, esse parênteses aqui, ó, você não fechar, ele não entende que você encerrou a função E. Então, ele nem vai prosseguir para o argumento verdadeiro ou falso. É natural isso acontecer, tá? Bom, então, caso esse teste lógico aqui der verdadeiro, significa que ele teve o quê? A média maior ou igual a 7 e a falta dele foi menor ou igual a 5. Então, nesse caso, esse fulano vai estar o quê? Aprovado. Caso contrário, esse fulano estará reprovado. Pronto, ó, feito. Ó, vou arrastar aqui, olha lá, deu resultado. Então, o que eu tenho aqui, ó? A função E entrou onde?
fazendo as vezes do teste lógico. Muito você ouve falar, até em sala de aula, às vezes em curso de Excel, vamos agora aprender a função CE. Gente, não existe função CE. O E é o teste lógico, tá? O máximo que eu poderia falar para você, nós vamos fazer a função C com a função auxiliar de teste lógico E, ou com a função auxiliar de teste lógico OU. Por que todo esse cuidado? Porque a função E e a função OU existe sem o C. Então não é que nem C erro. Não é C erra C, não. São coisas distintas. Tranquilos? Deu certo aqui o de vocês? Sim. Sim, Rô. Beleza. Então aqui, ó, hora que arrasta, pum, bonitinho, tá? Legal. Então nós temos aqui, ó, alunos com média maior ou igual a 7 e com frequência no mínimo de 70% estarão aprovados. Todos os outros casos estarão reprovados. Porque assim, quem é que manda nessa escola? Sou eu que mando, porque a escola é minha. Então, ou tá aprovado ou tá reprovado. Legal? Não tem recuperação. Recuperação para os fracos. Se você não teve condições de ser aprovado na P1, meu filhão, tá reprovado e já era, sem chance. Vamos aumentar o nosso caixa. Por quê? Sem verificação suplementar, aumentará os cumprimentos. Aumentando os cumprimentos, aumentamos o nosso caixa. Aumentando o nosso caixa, aumenta o nosso orçamento. Aumentando o orçamento, Gustavo vai ter menos cobrança no orçamento, porque ele vai ter mais caixa. Certo? Tudo isso porque Gustavo é meu parceiro. Certo, Gustavo? Então, tamo junto aí. Então aqui, ó, não vou inventar. Mas eu tô me sentindo seguro, né? Pô, já tô aqui dominando o processo. Vou vir aqui, já vou tacar um C com um E e com XYZ. Não, calma, vamos respirar. Vamos começar pela função E e falar, olha só. Vamos lá, primeiro teste. Vamos ver se a presença dele é maior que 70%. Primeiro teste está feito, coloca um ponto e vírgula. Automaticamente a sintaxe de função pula para o segundo teste, e aí eu falo para ele, ó, agora eu quero ver se a média desse fulano é o quê? Maior, igual a 7. Pronto, teste lógico pronto. Gente, com teste lógico pronto, a função C é mamata, tá? O grande desafio aí das pessoas é conseguir se virar bem no teste lógico. Então, aqui, eu vou dar um Enter. Ele vai retornar o quê? Uma sequência de verdadeiro ou falso. Tá? Vamos lá ver se vocês estão espertos. Posso arrastar aqui assim, pegar e arrastar? Quem manda? Faltou igual ali na situação, na primeira. Verdade. Obrigado, Gustavão. Porque se for 70%, o cara vai ficar chateado, né? Aí esse cara aqui já ia brigar, mas ele reprovou por nota. Vai tomar bomba do mesmo jeito. Então aqui é o seguinte, ó. Posso arrastar? Vocês arrastaram? Ó, gente, tem que lembrar assim, se eu arrastar, olha que bonitinho aqui, ó, a última linha. Matei a formatação, né? Então, como vocês já estão ficando safo aí no esquema, ó, seleciono F2 Ctrl Enter. Dessa forma eu não prejudico a última formatação. Na verdade, eu não prejudiquei nenhuma formatação. Porque com o Ctrl Enter, lá o F2, tal, no modo de edição, Ctrl Enter, o que ele vai fazer? Vai carregar só o conteúdo, não vai carregar a formatação. Bom, teste lógico, tá pronto, eu vou falar, meu queridão, olha só, se todo esse monstro aqui der verdadeiro, significa que esse aluno aqui está na graça de Deus, então ele está aprovado. Caso contrário, esse fulano aqui está reprovado, money para nós. Legal? Novamente, ó, corrigir a primeira, reprovado. Bom, o que tem aqui para vocês é um gostinho. Ó. Por que ele ficou vermelho ou azul? Isso aqui é a formatação condicional, que possivelmente será o objeto do nosso próximo encontro, porque a gente já está bom de teste lógico, a gente faz formatação condicional. Tranquilos? Deu certo de todo mundo? Não deu? Legal. Deu certo. Então, ó, exemplo 1 aqui, ó. Temos o quê, ó? Se o salário for menor que 500 e o número de filhos for maior do que 3, esse cara aqui vai ter o quê? Vai ter um auxílio família, tá?
Então, utilização C para definir percentual, desconto tal. Na verdade, não vai ser desconto, não. Vamos dar um R$500 para esse cara aqui e quem tiver fora não vai receber nada. Porque o cara, além de receber pouco, tem filho, muito filho, né? Pelo amor de Deus, para que tudo isso de filho? Só que agora, ó, novamente, é o quê? Ele tem que ter salário menor que 500. Só que eu não posso fazer esse equívoco, ó, e mais do que 3 filhos. Por quê? Para eu fazer mais de um teste lógico conjunto, ou tenho que usar a função e ou a função ou, tá? Então, ó, lembrando que a gente está no meu link hoje. Caiu, entra no mesmo link, tá? Então aqui, ó, e pronto. Olha lá, ó. Vai retornar a sequência de verdadeiro ou falso. O teste lógico está pronto. Eu vou vir agora, vou envolver com a função C, ó. Se o menino aqui, coitado, o pai de família que recebe, né, menos R$500 salário do cara, que esse cara vai fazer nada, gente? Vai assaltar. Vai virar assaltante, deveria ser o resultado da função C. Então, vamos, estamos generosos hoje, vai. Esse cara vai ganhar 5 pau de bônus. Pronto, aí já faz mais filho e pronto. E caso o cara ganha mais 500 ou não tem filho também, para não chorar lá no RH, vai ganhar R$300. Pronto. Então, toda vez que o teste lógico der verdadeiro, ó, vai ganhar 5 aqui. O que vai ter amanhã, né, nas famílias? Reprodução de filhos, né? Porque o cara ganha 500. Se fazer filho, vai ganhar dinheiro, então vamos fazer filho. Isso aqui é o quê? É um incentivo do governo para aumentar a população. Sabe aqueles países que não desenvolvem e tal? É isso aí. O índice de natalidade está baixo? Vamos fazer filho. Pronto. É isso que a gente está incentivando. Vou mandar isso aqui lá pro presidente, capaz dele adotar, né? Jeito que ele é maluco, mas tudo bem. Então aqui, ó, eu não ganhava. Nossa, coitado, essa mulher fazia o quê na empresa? Nem sei o que ela fazia, gente. Coitada, R$99. Aí né, eu falei, não, Andréia, vou funcionar. Não, Andréia, não, sinto muito, Andréia. Não, olha só, eu gosto de você. Vou começar a te pagar R$2.000, tá bom, Andréia? Ela, ai, que beleza. Ela vai falar, não quero, por que não? Eu prefiro ganhar 99. Porque ganhando 99, né? Ganhando R$99 aqui, eu ganho 5.000 porque eu tenho 7 filhos. André, coitado, André. Meu Deus do céu. Tá bom? Então, é isso que vai acontecendo. Eu vou interagindo aqui, vai mudando. Lembrando, ó, caiu, entrei no mesmo, tá? Temos aqui agora a questão do desconto nos carros, ó. Só que agora, ó, qual que é a regra? É Volkswagen ou pagamento à vista. Notem que o à vista está sem crase. Então, ó, igual. Ou vai cair, né? Logo, logo cai. Tô sentindo já. Ou aqui vai estar escrito Volkswagen. Ou aqui estará escrito à vista. Esse aqui é o teste lógico. Tem alguém aqui, deixa eu ver que tem alguém me chamando no chat. Ah, tá, legal, resolvido. Bom, então, aqui, o primeiro teste deu verdadeiro, o segundo deu falso, automaticamente, a hora que eu pedir para ele avaliar, vai dar verdadeiro, porque é um único teste, tá? Ah, mas quantos testes eu posso fazer? Da última vez que eu li sobre isso, era 255 testes, mas alguém me falou que agora é 127. Gente, assim, se você fizer 127 testes, Jesus Cristo, não sei nem que tanto teste é esse que você vai fazer. Acho que nem teste do Covid já fizeram tantas condições assim. Tá? Bom, tá pronto aqui, ó. Vou atacar a função C e vou falar, queridão, se for a Volkswagen ou à vista, vou te dar quanto? 25% de desconto. Caso contrário, você não vai ter desconto não, porque a Volkswagen entrou com uma campanha aí forte no mercado, né, para liquidar estoque. Aí, o que eu posso fazer? Ó, vou multiplicar o resultado da função C pelo valor do produto. Pronto, ó. Então, caso der 25%, ele vai ser 25 vezes o valor que dá aqui. E se ele fizer 0%, ele vai fazer 0 vezes o valor que está aqui. Legal? Então, a hora que eu der Enter, ó lá, está formatado para porcentagem. Vou vir aqui na guia página inicial, colocar para número. Ou para quem quiser, coloco para moeda. Cadê moedinha, moeda. Tá lá, ó. Desconto do fulano, ó. Pronto.
Ah, mas por que que foi Ford? Porque ele pagou à vista, gente. Calma, não é assim bagunçado, né? Então, pagou à vista, beleza, desconto. É Volkswagen, desconto. É Volkswagen é à vista, mais desconto? Não, não é cumulativo. Também vamos quebrar a empresa, tá? Até aqui tranquilos? Bom, agora vamos aqui no próximo. Esse próximo é assim, ó. Se o valor for maior ou igual a 300 ou o destino São Paulo, ele vai ter o quê? Frete de quanto? De R$ 12. Caso contrário, esse cara vai ter frete de R$ 15. Bom, então vou vir aqui no frete fazer o teste lógico. Ó. Se o frete for maior ou igual a 300, né? Acontece muito assim, ó, que eu já vi em sala de aula. O aluno põe um ou aqui, faz o primeiro teste. Aí ele põe um ponto e vírgula, põe um segundo ou aqui, ó. Ou ele dá um espaço aqui e põe um ou aqui no meio, tá? Então assim, ó, isso aqui não existe. O ou e o e é só no começo. Não tem aqui no meio do caminho, não. Tá? Então, ó, esse aqui é o primeiro teste. E o segundo teste é para ver o quê? Se o destino é igual a São Paulo. Ah, mas eu posso fazer isso, colocar um teste, um número, outro teste, um texto? Pode, gente. Quem falou que não pode? Legal? Bom, aí vou dar um Enter aqui, ó. Retornou falso. Ele vai retornar sempre uma sequência do quê? Verdadeiro ou falso. Teste lógico está pronto. Se eu tenho o teste lógico, né? Bonitinho. Ponto e vírgula. Se for maior que 300, for São Paulo, o frete vai ser de R$ 12. Caso contrário, o frete será de R$ 15. Pronto. Tá feito. Então, assim, notem que a gente está fazendo um único função C. E aí o teste lógico, a gente inicialmente fez um teste lógico simples e depois nós variamos isso para um teste lógico com o quê? Com o e com o ou. Então, gente, teste lógico, depois função C. Então, lembre-se disso. Beleza? Então, veio aqui. Bonitinho. Resolvido. Tá? Então, como é que vai funcionar o nosso encontro de hoje? O próximo C que eu vou mostrar para vocês é o C encandeado. Então, o que vocês têm que lembrar? Uma função C, ele deixa eu trabalhar com verdadeiro com falso. Só que muitas vezes não é assim. Um exemplo, na própria ambiente educacional, eu tenho aprovado, recuperação e reprovado. Eu tenho 3 situações. Uma função C só trabalha com 2 situações. Não tem como colocar 3. Tá? Então, vou mandar para vocês agora o arquivo do alinhamento. Deixa eu pegar ele aqui. Vocês estão chegando na minha tela aí? Pequena, mas tô. Agora tá Sim. enxergando bem? Agora tá beleza. Ó que bonitinho aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5 arquivos de exercício. Gente, se depois isso aqui vocês falarem, não, função C, aí vai ser tenso, ó. Pra caramba que exercício, tá? Bom, deixa eu pegar aqui o função C com ou. Vou mandar para vocês lá no WhatsApp e também vou tentar mandar aqui no... Cadê a aula 7? Função C encandeado. Mandei lá. Vou tentar mandar aqui também no chat, que às vezes alguém consegue pegar pelo chat. Ó, também tá no chat, tá? Então vocês peguem da forma. Abriu.
Legal. Estão enxergando aí a minha tela? Sim. Beleza. Então, ó, uma função C funciona assim, ó. Uma função C, ela pede o teste lógico, depois ela pede o verdadeiro, né? Que você vai fazer no verdadeiro, e depois que você vai fazer no falso. Essa aqui é a sintaxe dela. Quando você tem que inserir outra função C, o que que você faz? Você vai pegar aqui, ó, assim, C, aí eu tenho o teste lógico, aí eu vou ter o verdadeiro e depois eu vou ter o falso. Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai pegar o falso e vai matar ele. No lugar do falso, você vai colocar uma outra função C. E aí, novamente, você vai ter um teste lógico, um novo verdadeiro e um novo falso. Ah, mas eu tenho que fazer outra função C. Você vai matar esse verdadeiro, vai colocar uma outra função C, que ela vai exigir um novo teste lógico, um novo verdadeiro e um novo falso. Então aqui, ó, eu abri uma, duas, três funções C, eu fecho 3 parênteses. Tranquilos? É assim que você faz o alinhamento. Como que o Excel faz? Ele vai ler primeiro esse C. Se o resultado der verdadeiro, ele não olha para os demais. Ele só vai olhar para os demais Cs se o teste der falso. Aí, vamos dizer que o teste deu falso. Ele executou essa função C. Se por acaso der verdadeiro, automaticamente ele não vai enxergar essa função C. Tranquilos? Esse é o alinhamento. Bom, aí, aqui o que nós temos? Ó? Temos o seguinte. Se a média for maior ou igual a 8, ó, essa escola está até puxado aqui, ó, né? Aprovado. Se for menor que 7, menor ou igual a 7, reprovado. Então, assim, quando você vai fazer a função C, a dica da Linda é o seguinte. Você escolhe a ordem. Ou eu começo do maior para o menor, ou do menor para o maior. Eu nunca vou no meio da função C e colocar maior e depois menor, porque com isso a chance dele se perder é muito alta. Então, o que eu estou dizendo? Ó, eu nunca faria uma função C dessa maneira. Como é que eu faria? Aí, a gente vai no passo a passo. Ó. Primeiro teste lógico. Ó. Vou verificar se a média desse cara é maior ou igual ao quê? A 8. Beleza. Dei um Enter. Todos aqueles que derem verdadeiro, ele vai ser resolvido por esse primeiro C. Tranquilos? Fizeram aí também? Então vamos fazer o primeiro C junto. Ó. C maior ou igual a 8. Então esse fulano aqui vai estar aprovado. Não, tá aprovado. Caso contrário, eu não sei o que vai acontecer com ele. Por que eu não sei? Porque ou ele pode estar em recuperação, ou ele pode estar reprovado. Tranquilos? Então, é o primeiro passo. Então, essa interrogação aqui, depois nós vamos substituir por um outro C. Então, nesse momento, eu vou deixar o primeiro C resolver esses casos. Ó. Então, esse fulano aqui já foi, esses aqui, ó, já foram resolvidos com o primeiro C, porque a nota dele é maior do que 8. Então, agora eu vou resolver o segundo caso, que é quem? Ou o cara tá reprovado ou aprovado. Então, a dica para vocês é o seguinte, ó. Até qual nota esse cara vai estar em recuperação, ó? Aqui, nós temos um problema de lógica, ó. Porque se for maior que 8, recuperação. Menor ou igual a 7, reprovado. O que ele está dizendo? Que de 7,01 até 7,99, esse cara aqui está em recuperação. É isso que ele está falando.
Tá vendo que você tem um limite aqui, ó, entre 8 e 7? Se for menor que 7, ele reprova. Se ele não se enquadrar em nenhuma dessas situações, ele só pode dar recuperação. Essa lógica aqui não é boa, tá? Então, mas por que você deixou? Para vocês verem que às vezes vai funcionar, mas ela é confusa. É muito mais fácil eu fazer assim, ó. O primeiro C resolve todo mundo que é acima de 8. Eu vou partir para quem for depois disso aqui, ó. Eu vou falar para ele, se a média for maior ou igual a 7, nesse caso ele está lá como? Em recuperação. Se ele não estiver aprovado nem recuperação, ele só pode estar reprovado. Então, olha, como é que funciona? Lembra que eu falei que o C, ele lê da esquerda para a direita? Então, todos os casos que forem atendidos por nota maior ou igual a 8, vai ser resolvido nesse C. O Excel só vai enxergar esse C aqui para quem tiver nota menor do que 8. Aí eu falo para ele, ó, Excel, no segundo momento, você verifica então quem é maior ou igual a 7. Ou seja, quem for de 0 até maior ou igual a 7. Não, é de maior ou igual a 7 até o limite estabelecido pelo C anterior. Então aqui, ó, ele vai pegar de 7 até todos os outros casos que não forem resolvidos por este C, que vai ser entre 7 e 8. Se não for em uma dessas situações, só pode ser a nota do aluno que menor do que 7. Então ele vai estar reprovado. Então, ó, quando eu faço isso, olha lá, ó, tenho todas as respostas. Dúvidas? Todo mundo tranquilo quanto a isso aqui? Tranquilo. Boa. Legal. Então, eu vou aproveitar que nós estamos nesse parâmetro de teste lógico e tal, para apresentar umas outras funções que mais para frente nós teremos mais detalhes, tá? Então, um exemplo. Aí eu fiz isso aqui, ó. Aí eu quero contar quantos alunos eu tenho aprovado, quantos eu tenho em recuperação e quantos eu tenho reprovado. Então, eu vou pedir para vocês virem aqui, ó. Vocês vão tirar o S aqui, ó. Esses dois S vocês vão tirar. Deixa no singular. Por quê? Eu preciso que esse texto esteja escrito igualzinho esse texto. Aí eu vou fazer o seguinte, Excel, a função que eu apresento para vocês chama contecs. Ó, então, contecs acaba sendo um bônus aí pela aula de hoje, ó. Intervalo critério, ele vai buscar em todas as células que tem o texto aprovado. Então, vou mostrar para ele aqui, ó, todas essas células, tá? Olha só, nesse caso aqui, eu vou pegar essa função depois e vou jogar aqui e depois eu vou jogar aqui. Tenho que fixar alguma coisa? Tenho que fixar? Sim, sim. O Tem. intervalo. O que eu fixo? O Intervalo intervalo de aprovado. critérios. Tá, O mas aprovado não, porque quando você arrastar ele já vai trazer o de cima, mas... Vai travar Critério a. não, mas o intervalo sim. mas eu vou travar Vai tudo. travar a linha, Rô. Beleza, Vi. Travar linha aprovado, né? Ó, não preciso travar coluna, porque eu não vou para a direita nem para a esquerda, só vou para baixo. Lembra do nosso segundo encontro que a gente fez a parte do cifrãozinho? Então aqui, ó, eu tenho que fixar somente a linha, tá? E aí eu vou pedir para ele ler o texto que está na célula de cima. Pronto. Façam aí, por favor, o conte dessa maneira. Ele vai trazer o número que eu tenho de aprovados. Olha que eu colo lá embaixo de recuperados e depois de reprovados.
Olha lá, ele trouxe 3 aprovados, copiei, colei 5, recuperação, copiei, colei 4 reprovados. Ah, mas essa menina aqui fez um trabalhinho, né? E daí o professor mudou a nota dela aqui, ó. Na verdade, isso aqui foi para 5, né? Ah, foi para 7. Ah, coitada, precisa de nota essa menina aqui, hein? Foi para 8. Automaticamente esse texto mudou, passou a contar aqui e deixou de contar aqui, tá? Então o que eu fiz? Fui mudando a nota dela aqui, ó. Tava 4,5, dei nota 7 para ela, dei nota 8 para ela, ó. Pronto. Tranquilo até aqui? Bom. Isso aqui não era para estar assim, né? Era para estar como? Era para estar apagado isso aqui, ó. Então, já que está pronto, depois vocês olhem o que está aqui. Na verdade, vocês vão apagar o que está aqui. Apaguem aqui, por favor. Vamos fazer isso aqui. Vamos apagar a coluna C aqui, ó. Para a gente reforçar. Então, aqui, ó. Isso aqui é um engano, tá? Ó. Tomem cuidado com isso aqui, ó. Quando vocês forem fazer teste lógico, não existe isso daqui, ó. Eu vou verificar se isso aqui é maior sei lá, que 500 e isso aqui também é menor que 1.000. Não, isso não existe. Não existe. Vocês têm que fazer sempre a sequência. Então, aqui. Ô, Lucas. Lucas? Oi, Rô. Olha só. Você quer que eu comece do menor para o maior ou do maior para o menor? Pode ser do menor pro maior. Do menor do maior. Então, assim, ó. Na hora que eu vou construir, o Lucas falou assim, começa do menor. Então, eu vou ter que olhar aqui, ó, e ver o 500, ó. Então, primeiro teste, eu vou verificar se o salário desse cara é menor que 500. Esse é o primeiro teste, ó. Então, todos aqueles que derem verdadeiro vai ser resolvido nesse primeiro teste, ó. Eu faço se é menor que 500, então o desconto dele vai ser quanto? 50. Ponto e vírgula, vou colocar uma interrogação aqui que eu não sei o que vai acontecer para os outros casos. Olha lá, todos os casos que foi resolvido pelo verdadeiro, ele resolveu. O que eu digo para vocês escolherem? Ó? Aquele primeiro a gente fez do maior, lembra? Do 7, a gente começou no 8, baixou para 7. Aqui a gente começamos no 500. A próxima faixa dele aqui, ó, vai de 500 até 1.000. Então, o que eu falo para ele? Eu falo, ó, Excel, beleza. O próximo teste, ó, você vai fazer o seguinte, verifique, por favor, se esse valor é menor do que 1.000. Então, você vai dar um desconto de 75. Caso contrário, se não for nenhum nem o outro, é porque é maior do que 1.000. Então, nesse caso, você... Na verdade, aqui ainda é maior igual, né? Ó, esse aqui é maior igual do que 1.000. Porque 1.000 ele ainda vai estar aqui. Nesse caso, 100. Então, ó, o que vai acontecer? Ele só vai enxergar esse maior que 1.000 quanto esse aqui for menor do que 500. Então, se for maior que 1.000, ele não vai ser resolvido por esse. Automaticamente, ele pega o resultado disso aqui. Ó, em 1, 2, 3, resolvido. Funcionou de todo mundo? Sim. Dúvidas? Legal. Vocês estão conseguindo compreender o que está sendo feito? Essa é a maneira mais simplificada, né? Mas a gente poderia colocar até um E ali dentro do si
E aí colocava uma lógica tipo maior ou igual a 500 e menor ou igual a 1000. E aí depois concluía, mas ainda assim fica mais Vai ficar mais complexo. complexo e a chance de você se perder é maior. Exatamente. Claro que vai ter situações que você vai ter que montar um negócio complexo, não tem jeito. Até aqui tranquilos? Se tiver 4 critérios, 4 intervalos, vão ter 3 se. É assim, ô Gustavo, ó. É sempre Via o de mesmo regra, você vai nome, fazer o sim. seguinte, ó. Tem uma regrinha que dá para você usar algumas raras exceções. Você conta quantas situações você precisa. Então, exemplo, imagine que você tem 5 situações. Você tira -1, é a quantidade de Cs que você vai fazer. Ah, tem 5 respostas, você vai fazer 4 Cs. Porque o último C você usa o verdadeiro e o falso. Beleza? Bom. Aqui nós temos o que, ó? Mesmo processo. Nota maiores ou iguais a 7 vai estar aprovado. Nota maiores ou iguais a 3, ele vai estar de exame. E notas menores que 3, reprovado. Então, primeiro caso aqui, nós vamos começar calculando a média, né? Ó, função média igual média de tudo isso daqui. Deu a média do aluno, né? Nossa, esse aluno aqui também, o que aconteceu com ele, gente? Morreu, né? Pegou Covid, não foi no segundo, nem no terceiro bimestre, no último ele resolveu estudar, tirou 7. Aí aqui, vou começar com o teste lógico. Ó. Gustavo, começa de cima para baixo ou de baixo para cima? Pode começar de cima para baixo, já que você começou a outra de baixo para cima. Beleza. Então aqui, ó, começo do 7. Vou verificar se essa nota aqui é maior, né? Ou igual a 7. Ele vai me trazer uma sequência do quê? De verdadeiro ou falso. Aí eu vou falar para ele, ó, Excel, se esse primeiro teste é verdadeiro, significa que a nota dele é no mínimo 7. Então você vai aprovar o garoto. Aprovado. Caso contrário, não sei ainda o que vai acontecer com ele. Pois um ponto de interrogação, porque eu não sei. Tá? Essa dica do ponto de interrogação é bom vocês fazerem no dia a dia, porque aí você vai construindo passo a passo. Não precisa do primeiro já ir desmoronando tudo. Ó. Pronto. Aí o interrogação vou resolver com o próximo C. Então, ó, notem aqui. Eu comecei com 7. Correto? Maior ou igual a 7. O próximo limite dele está aqui, ó. Maiores ou iguais a 3. Então, meu próximo teste vai ser maior ou igual a 3. Eu não posso colocar menor ou igual a 7. Por quê? Eu vou colocar todo mundo de exame. Porque quem não for 7, automaticamente é menor do que 7. Então, eu não posso colocar um teste lógico que vai matar o último teste lógico. Então, aqui eu falo para ele, ó, se a nota for maior ou igual a 3. Nesse caso, exame. Caso contrário, reprovado. Legal? A dica da Linda é o seguinte, ó. Nunca invertam o teste lógico. Se você começou com maior ou igual, vai até o fim. Se você começou com menor ou igual, vai até o fim. Não muda isso aqui no meio do caminho, porque a chance dele se perder é muito alta. Ó, reprovou. Só isso aqui tá de exame. Bonitinho. Dúvidas? Não. Tranquilo. Ah, legal. Esse daqui, ó, ele vai ter uma pequena variação. Aí vai ser um pouquinho... O conceito é o mesmo, mas é o seguinte, eu não tenho uma coluna para fazer a média dele. Então eu vou calcular a média, não vai ter jeito. Vou ter que calcular a média. E a média, ela será o argumento da função C. Então, ó,
O meu teste lógico pode ser uma função. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Se a média for maior ou igual a 7, você está aprovado. Caso contrário, ponto de interrogação, porque eu não sei ainda. Tá, ó. Então, aprovei alguns. Por que é ruim fazer assim? Porque, novamente, no próximo teste lógico, eu vou ter que calcular a média de novo, ó. Vou falar, se média daqui até aqui for maior ou igual a 3, ele estará de exame. Caso contrário, reprovado. Então, assim, ó, o que acontece? Se vocês têm um arquivo muito grande, vocês têm que pensar no desempenho. Por quê? Ele vai executar 2 vezes o cálculo da média. E aí, se você tem uma função muito grande, você vai pedir para ele calcular 5, 6 vezes a mesma coisa, você vai perder processamento. Então, por isso que o ideal era ter uma coluna calculando a média e eu faço o C olhando para essa coluna. Tranquilos? Então, só para reforçar aí para vocês. Pesa mais se eu tiver que colocar mais fórmulas, por exemplo, eu ponho uma coluna de fórmula média e depois uma coluna com C, ou eu ponho uma coluna só com essa média aí mais robusta? Não, A assim, planilha aqui, fica mais Patrick, ó, pesada de que maneira? aqui vai ficar mais pesado, porque eu estou executando a média 2 vezes. Se a média tivesse numa célula, ela só ia ser executada uma vez. Show de bola. Aí você arrastou isso para, sei lá, para 300 células, 300 linhas, ele vai executar 600 vezes a média, sendo que ele poderia executar só 300 vezes. Beleza? Beleza. Bom, esse daqui é legalzinho nós fazermos juntos, ó. Então, ó, se o resultado, ó, utilize a função média alinhado com C para encontrar se ele foi aprovado, exame e resultado. Utilize outro C para determinar o conceito como segue. Ó. Se ele foi aprovado é A, se ele foi exame vai ficar com B e C reprovado. Tá? Aqui nada mais é do que fazer 2 funções. Só que aqui novamente, ó, eu vou fazer o seguinte, a gente vai abordar esse esquema aqui. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque aqui eu vou ter que fazer 2 vezes a média, tal. Esse arquivo aqui eu acabei pegando ele de um acervo que eu tinha aqui. Então, mas aqui é só repetição, depois vocês vão fazer. A gente tem aqui, ó, ele tá batendo para mim 6 minutos. O que vai acontecer, ó? Vou explicar para vocês. Eu vou passar todos esses arquivos para vocês fazerem exercício. E aqui ele está separado bonitinho, ó. Aqui é a função C simples, então sugiro que vocês comecem por ele. Aqui, ó, função C com E, exercícios de encadeado. Esse aqui é de exercício só de função C. Eu não me lembro se ele tá... Ah, tá. Aí você vai vir aqui e vai fazer bonitinho, ó. Faz o primeiro, segundo, ó. Cada um deles tem várias. Alguns têm a resposta já. Você vai bater a resposta. Legal? Bom, aí tem um exercício aqui, ó, que é o desafio dos triângulos. Isso aqui é legal de fazer. É assim, ó. Eu tenho 3 tipos de triângulo: o equilátero, o isósceles e o escaleno. O equilátero possui todos os lados iguais. Então, ó, isso aqui é um equilátero. Porque o primeiro lado tem 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. O isósceles possui pelo menos 2 lados da mesma medida. Então, ó, cadê ó, esse aqui é isósceles. Porque eu tenho 2 vezes o 8. E se eu tiver todos os valores diferentes, ele é um escaleno. Tá? Na hora que vocês forem fazer, ou vocês fazem, na verdade que vai ter que fazer com E ou com OU. Aí não tem jeito. Vocês vão bater cabeça. Quando for na quinta-feira,
quinta-feira pela manhã, eu mando os arquivos respondidos. Tá? Na verdade, vou mandar na sexta-feira pela manhã. Isso aqui é respondido. Então, o ideal é que vocês tentem fazer isso até quinta-feira. Então, você fala assim, Rodrigo, por que eu vou fazer isso? Gente, teste lógico é um dos conceitos mais importantes do Excel. Então, fazer teste lógico e saber fazer cifrão, com o restante vocês se viram com tudo. E aí, nos próximos encontros, a gente vai começar já a avançar para umas coisas um pouco mais complexas. Então, exemplo. O próximo encontro, para dar uma aliviada na aula da função C, a gente vai usar a formatação condicional. Fazer uns negócios bonitinhos, tal, fazer uns truquezinhos com formatação condicional, mas estará dentro ainda do conceito do teste lógico. E aí, para o próximo, a gente vai chegar onde? Naquilo que vocês podem colocar no currículo que tem Excel avançado, né? Vocês já vão poder colocar no currículo. Então, ó, no nosso encontro do dia 4 de julho, 4 de julho é a independência dos Estados Unidos, né? 4 de julho. Então, 4 de julho, quem que a gente vai... Do que nós vamos ver? O famoso e famigerado PROC-V. Então, teremos aula de PROC-V para acabar com a mística dele. Depois do PROC-V, só vai vir pedrada. Aí vai vir o quê? Índice Corresp. E depois vai vir Desloc. E depois a gente vai usar endereço com indireto. Então, a gente vai ter aí 1, 2, 3, 4 encontros só para tratar todas as funções de busca do Excel. E aí, após essa maratona, daqui a quinta, sexta-feira, vocês já vão ter conhecido todas as funções de buscas possíveis para fazer no Excel. Aí, nós vamos prosseguir para uma próxima etapa. Tá bom? Então, assim, inicialmente a aula de hoje foi muito mais para quebrar a mística da função C, teste lógico, depois faz a função C. E aí nosso encontro de hoje ele ficou só com 2 chamadas, né? A gente costuma fazer 3, porque aqui vocês teriam que fazer exercício. Não faz muito sentido eu deixar o exercício 5 minutos com vocês e aí vocês vão executando. Porque agora, assim, alguns vão conseguir de cara fazer o teste lógico e outros vão ter mais dificuldade. E aquele que vai ter mais dificuldade, se a gente começar a corrigir, ele vai ter a impressão que ele está ficando para trás. Eu não quero que ninguém fique com essa impressão. Então, na hora do exercício, é cada um de vocês com vocês mesmo. Ah, tá com alguma dúvida? Vocês podem me chamar, manda um WhatsApp, fala, Rodrigo, pô, travei aqui e tal. Se for necessário, a gente faz uma chamada de Zoom, fala, não, pensa dessa maneira, dessa, faz aí. Aí eu vou acompanhando vocês. Tranquilos? A dica para vocês é, não deixem de fazer, porque tem muita coisa de função C para vocês. E aí, automaticamente, vocês vão testar, ficar bons também em teste lógico. E aí vai ter alguns exercícios que vai ter que usar referência de célula, saber colocar o cifrão, tudo desse tipo. Tá bom? E aí a gente vai estar como se fosse finalizando aí um conceito alinhamento, que é dentro da função C, e aí a partir daí a gente já começa a se aprofundar em alguns conceitos mais complexos. Tranquilos? Beleza. Tranquilos. Então, assim que acabar aqui tá batendo 1 minuto e 10, eu vai encerrar, mando lá no grupo todos os arquivos de exercícios, e aí precisando vocês entrem em contato. E aí amanhã eu já subo essas aulas lá para caso vocês queiram revisar alguma coisa. Tá bom? Combinado. Beleza, Rodrigo. Mais uma vez aí, obrigado pela atenção e confiança de vocês. Bom A fim de gente que semana. agradece, Rô. Valeu. É isso. Valeu, cara. Obrigado, hein? Valeu, Até Rodrigo. mais. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.